então para você entender qual é o estado físico da substância ou do composto diante de uma reta numérica, basta você... Vamos desenhar aqui uma reta numérica, e essa reta numérica vai ser desse jeito para todas as substâncias, tá? Então, a dica que eu deixo para vocês constrói essa reta numérica para todas as substâncias químicas. E aqui eu vou dar o exemplo da água, ok? Da água. Vamos colocar aqui o ponto de fusão, PF, e o ponto de ebulição, PE. Tudo aquilo que está antes do ponto de fusão pertence ao estado sólido. Então, aqui eu tenho sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu tenho líquido. E após o ponto de ebulição, eu tenho gasoso. Tudo bem? Então, agora, nós vamos colocar aqui no PF e no PE o valor específico para a água. Se fosse para qualquer outra substância, você colocaria os valores do ponto de fusão e de ebulição para essa substância. Tudo bem? Então, no caso da água, o ponto de fusão no nível do mar, né, nas condições normais de temperatura e pressão, é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Então, nós vamos colocar aqui, ó, no PF, ponto de fusão, vamos colocar 0. E no ponto de ebulição, que é esse que está aqui na reta numérica, 100 graus Celsius. Tudo bem? E aí, digamos que o exercício fala assim, ó, qual é o estado físico da água a 30 graus Celsius? Então, você vai, diante dessa reta numérica, encontrar 30 graus Celsius. Antes do zero, você vai ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Você nunca vai encontrar 30 graus Celsius antes do ponto de fusão. Ou seja, a água a 30 graus Celsius não vai ser uma substância no estado sólido. Entre o ponto de fusão e ebulição, olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e blá, 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 vai, chegou aqui, ó, 30 graus, está entre 30 graus Celsius, está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ou seja, a água a 30 graus Celsius é uma substância líquida, ok? Lembrando, é uma propriedade específica dos materiais, dos compostos. Então, é a água que tem PF 0 graus e ponto de ebulição 100 graus Celsius. Outras substâncias, como é o caso da próxima tela que eu vou apresentar aí para vocês, esse é do ácido acético, que tem outros valores de ponto de fusão e de ponto de ebulição, tá bom? Bom, então no caso do ácido acético, que eu havia prometido a vocês, vamos construir a reta numérica, e a reta numérica ela se mantém da mesma forma, né, com ponto de fusão e ponto de ebulição. Não vai fugir disso, tá? Sempre você vai construir a reta numérica, colocar PF e PE. Lembrando que antes de PF, antes do ponto de fusão, eu tenho substância sólida, né? Composto sólido. Entre PF e PE, eu tenho uma substância no estado líquido. E após o ponto de ebulição, gasoso. No caso do ácido acético, vamos colocar aqui, ó, do ácido acético, que é a substância contida lá no frasco de vinagre, tá? O ponto de fusão dele é de 16,6 graus Celsius. E o ponto de ebulição é 118. Então, esses valores aqui nós vamos colocar no PF, 16,6 graus Celsius, e no PE, ponto de ebulição, 118 graus Celsius. Então, essa é a reta numérica para o ácido acético. Cada substância, mais uma vez eu digo, hein? Cada substância possui um valor específico de ponto de fusão e um ponto de ebulição. Tudo bem? Então, vamos imaginar que o exercício está pedindo qual é o estado físico desse composto a 5 graus Celsius. A 5 graus Celsius, qual vai ser? Ele vai ser sólido, líquido ou gasoso? Então, esse 5 aqui, ó, nós vamos encontrar nessa reta numérica,
ok? Essa reta numérica aqui, nós vamos encontrar esses 5 graus. Antes do ponto de fusão, olha só, do ponto de fusão desse ácido acético, que é 16, antes do 16 tem 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Olha os 5 graus Celsius aqui. A 5 graus Celsius, o ácido acético, então, vai ser uma substância sólida. Então, vai estar no estado sólido. Tudo bem? Vamos imaginar que a temperatura que eu quero encontrar agora é uma temperatura de 100 graus Celsius, que no caso da água, se fosse a água, né, ela sairia do estado líquido e iria para o estado gasoso. Mas e o ácido acético? Né? O ácido acético, olha lá, 100 graus Celsius está entre a fusão e a ebulição, está mais ou menos aqui, ó, 100 graus. E a essa temperatura, nessa reta numérica que é específica para o ácido acético, esse composto vai estar no estado líquido, ok? Então, será uma substância líquida. Espero que você tenha compreendido, tenha entendido que cada substância possui um ponto de fusão e de ebulição específico, cada substância tem uma reta numérica específica e, é claro, que esse assunto todo de ponto de fusão e de ebulição se enquadra no estudo das propriedades específicas dos compostos, porque cada composto tem essa propriedade e essa propriedade é só dele. Tudo bem?